Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Sim? Então, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Nós vamos dar início ao painel Infâncias e Desigualdades, um diálogo sobre dados, políticas sociais e o papel da filantropia na alavancagem de mudanças estruturais. Esse painel ele vai ser composto pela mediação da Marina Fragata, da Fundação Marília Souto Vidigal, e pelos painelistas Ana Paula Morato, da Desiderata, Dandara Ramos, da UFBA-NCPI, Santiago Varela, da Unicef, e Zelma Madeira, da Secretaria de Igualdade Racial do Ceará. Este painel ele foi proposto pela Fundação Marília Souto Vidigal, a Fundação José Luiz Egídio Setúbal e o Desiderata. Durante este painel, teremos a oportunidade de discutir o papel da filantropia em assegurar os direitos da criança e do adolescente e de promover mudanças sociais para o rompimento das desigualdades. Segundo os dados do Censo GIF, quando olhamos para a faixa etária dos públicos atendidos por projetos com atuação direta, adolescentes de 15 a 17 anos e jovens de 18 a 29 foram os grupos enfocados diretamente por 45% das organizações respondentes, enquanto que a primeira infância é uma das faixas etárias menos priorizadas pelos investidores. Durante o painel, vocês podem enviar perguntas pelo link que está atrás do crachá de vocês. É só encontrar a sala desse painel Infâncias e Desigualdades, fazer a sua pergunta e clicar em enviar. Eu aproveito para reforçar que após essa sessão teremos o show do Chico César na Estação das Artes e é importante que todos retirem os ingressos no credenciamento e se organizem para chegar com antecedência, já que o trânsito pode estar mais carregado nesse horário. Eu gostaria de passar a palavra, então, para a Marina Fragata e desejar a todos um ótimo painel. Obrigada. Obrigada. Boa tarde para todas as pessoas aqui presentes, aguerridos da agenda da infância ou aqueles que têm alguma afinidade. É uma concorrência quase que desleal, tem um show esperando a gente, mas a gente está aqui para falar um pouquinho sobre as crianças. Eu queria começar agradecendo primeiro ao GIF, né, por oportunizar esse debate, mas também queria nomear aqui a Renata Couto e a Márcia Calvon, que inscreveram esse painel, né, junto comigo, os palestrantes que toparam e abraçaram a gente bater esse papo e vocês que estão aqui conosco. Bom, a gente propôs esse painel para conversar um pouco sobre as diferentes infâncias e as diferentes etapas dessas infâncias. A primeira infância, a infância e a adolescência. E falar sobre um tema, claro, que se conecta aqui com o Congresso, que é as desigualdades que afetam e que atravessam a vida dessas infâncias. Desde ali, eu vou puxar a fala de Benilda, da parte da manhã, desde aquela criança que está dentro do útero daquela mãe negra, que está vivenciando uma série já de violências desde o momento da sua gestação, falta de acesso a serviços, né? E ela conta ali uma história que vai da criança até o cárcere. E a gente vai falar antes do cárcere, a gente vai contar e vai falar sobre a trajetória de vida dessa criança nesse nosso país e o que a gente pode fazer, né, para contornar ou para desafiar as desigualdades que estão colocadas. A nossa Constituição Federal, no artigo 227, traz a criança e o adolescente e o jovem como uma prioridade absoluta em termos de proteção e garantia de direitos. A gente tem aí tratados internacionais, os ODS, que trazem, né, o dever da gente garantir a todos os meninos e meninas o desenvolvimento infantil. A gente tem uma série de legislações, ECA, Marco Legal da Primeira Infância, que trazem esses direitos, mas que na prática a gente sabe que esses direitos não necessariamente, e aliás, muito pelo contrário, a gente vai falar sobre isso, são cumpridos quando a gente olha para todas as crianças, né? Esse todas, ele sempre esconde uma parcela da população que está invisibilizada, vulnerabilizada, apagada, né, do sistema. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu queria começar lendo uma frase de Nelson Mandela, que diz que não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como ela trata as suas crianças. E abraçando aqui essa frase e o que Benilda trouxe hoje pela manhã, eu queria passar a palavra para a Dandara. Vou pedir para você começar se apresentando, Dandara, bem brevemente, e perguntar para você, então, como é que a gente olhando, né, para essa série de direitos que a gente tem no nosso país e o que a gente tem já de acúmulo, né, das evidências de diferentes ciências, neurociência, economia, da psicologia de diferentes frentes, a gente pode
pensar e refletir essas múltiplas infâncias para além das médias. A gente vem fazendo avanços e eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente, a partir da sua história, né, sobre essa primeira etapa da vida, sobre a primeira infância, os dados para além das médias, o que a gente vê aqui e que a gente tem para compartilhar com a nossa plateia. Obrigada. Maravilha. Vocês me ouvem bem? Ah, maravilha. Então, obrigada, Marina, obrigada ao GIF pelo convite, né, e às proponentes da mesa por essa oportunidade. Se já puderem colocar meu slide, agradeço. E vou começar fazendo também minha autodescrição, né, porque é importante. Eu sou uma mulher preta, estou usando tranças que estão presas em um coque, que eu não sei se está certo, espero que não esteja muito torto. Estou usando um vestido, curiosamente, na paleta do logo do Congresso. Quando eu vi a bolsa, eu falei, nossa, estou com vestido, não é? Vim uniformizada. Estou usando alguns colares, também alguns fios de conta, de meu orixá, Nanã, que está na cor deste painel. O roxo, lilás, Nanã, orixá da saúde, da sabedoria. E com ela que eu peço aí também sabedoria para falar pelas crianças desse nosso Brasil. Então, a minha fala vem nessa linha do que Marina tem direcionado, né, de mostrar um pouco do que é o case da primeira infância. Quando a gente está pensando em transformação social, quando a gente está pensando em mudança na sociedade, e muito se falou ao longo desse dia que foi incrível, né, extremamente intenso e oportuno de discussões muito relevantes, mas algo que tem prendido muito atenção é que há um desejo genuíno e uma contemplação da complexidade que é transformar a nossa sociedade, né? Todo mundo aqui está se posicionando a partir de diferentes lugares, como organizações, como sociedade civil, como academia, mas buscando soluções para a transformação da sociedade. E falar de primeira infância, então, vem um pouco aí com relação à minha trajetória, né? Eu tenho discutido infância e adolescência desde a minha formação de base, que foi na psicologia, o mestrado também em psicologia social, o doutorado e o pós-doutorado em saúde coletiva e em saúde pública, olhando muito para a avaliação de políticas sociais, então pensando que o Estado tem feito e pode fazer com relação às múltiplas desigualdades que as crianças e adolescentes do nosso país vivenciam, né? E essa minha trajetória tem caminhado muito pela saúde pública e pela epidemiologia, e é a partir disso também que eu vou compartilhar um pouco com vocês com esses vieses também dos dados da saúde e das políticas públicas. Mas, começando para a gente conversar, por que falar especificamente da primeira infância? Por que a primeira infância deve ser uma prioridade na discussão de transformação social e na discussão de criação de oportunidades para um futuro mais digno e equitativo para todas as pessoas, né? Que é isso que desejamos. Temos uma série de agendas globais tentando nos relembrar do nosso dever, né? As agendas dos ODS e por aí vai, desses compromissos, mas olhar para a primeira infância, pessoal, eu coloco aqui como um ponto muito crítico. Essas são 3 curvas que, na verdade, sintetizam um apanhado longo de décadas de estudos das neurociências, da psicologia, das ciências do comportamento e desenvolvimento, também da medicina, mostrando as curvas, né, do ciclo de desenvolvimento da aquisição de capacidades da nossa espécie maravilhosa, ou não, Homo sapiens sapiens, que em quais idades a gente adquire as principais capacidades para o desenvolvimento. E vocês podem notar que os 3 maiores picos que acontecem de desenvolvimento, tanto na maturação das vias sensoriais, para a gente aprender, conseguir maturar, né, as vias de auditivas e visuais, o desenvolvimento e aquisição da linguagem e também o início da aquisição das principais funções cognitivas que a gente vai precisar ali na adolescência e início da juventude, elas têm um ponto muito crítico de se desenvolverem e atingirem o seu ápice justamente ali antes dos 6 anos. Vocês notam isso? Que eu até pintei de vermelhinho os 6 anos. Então, as 3 cristas da onda estão acontecendo justamente nesse período da vida. Nesse período que o nosso cérebro e as nossas capacidades e as nossas competências socioemocionais, motoras, cognitivas estão sendo maturadas, né? Então, esse início da vida é um período extremamente crítico para a gente pensar nas possibilidades de vida digna, com direitos e com capacidades e com bem viver, que essas pessoas, que esses futuros cidadãos e cidadãs vão desfrutar ao longo de sua vida, né? E pensando também em termos comparativos, né, a gente tem também já aí um compilado de evidências de muitas décadas. Esse foi um estudo específico do Center for Developing Child da Universidade de Harvard, que mostra que 90% do desenvolvimento cerebral que acontece na infância acontece antes dos 5 anos de idade.
Então, a gente está falando de um período de desenvolvimento extremamente crítico, onde a nossa chave de oportunidade, a nossa janela para oportunizar um desenvolvimento pleno de possibilidades. Vocês podem notar aqui que eu estou evitando muito o termo desenvolvimento saudável, para a gente não entrar aqui numa discussão normativa do que é um adulto saudável ou não, mas que todas as pessoas, dentro das suas configurações sociais, físicas e de vivência, tenham oportunidades. Sejam elas pessoas com deficiências ou sem deficiências, mas que tenham direito a um futuro pleno de oportunidades. Então, a primeira infância é esse período crítico que a gente não tem investido o suficiente, né, como a nossa fala de abertura do próprio censo GIF indica, né, tem uma lacuna, tem um gap acontecendo que não tem sido a população priorizada, ironicamente, quando a gente está falando em mudança em motores de transformação social. Justamente a etapa onde tudo está sendo definido, onde as capacidades estão sendo refinadas. E trazendo também uma evidência, né, na verdade, um infográfico, por assim dizer, que a gente compilou lá no Núcleo Ciência pela Infância, no NCPI, mostrando também que esse desenvolvimento, gente, ele não se acontece, ele não se dá no éter, né? Ele não se dá numa caixa hermética livre de influências. Então, não são todas as crianças que vão ter todas as possibilidades de viver essas cristas da onda nas melhores condições e com todos os direitos que deveriam ter. Isso envolve nutrição adequada, isso envolve estimulação, isso envolve espaços seguros para brincadeira, isso envolve um clima adequado, envolve uma escola que ofereça oportunidades plenas de desenvolvimento e aprendizagem. Então, envolve toda uma série de direitos, né, que são, por sua natureza, intersetoriais, vão envolver múltiplos setores, né, dos governos e da sociedade como um todo, para além das responsabilidades dos cuidadores, né, das pessoas do cuidado e da família imediata. Então, todo esse ecossistema que precisa estar funcionando para que essas cristas da onda aconteçam de forma a oportunizar esse desenvolvimento que a gente tanto deseja. Tá? Então, o desenvolvimento infantil, ele combina justamente essas capacidades individuais com as contingências do contexto. E esse contexto que a gente sabe muito bem no nosso país, que é cheio de desafios, que é cheio de desigualdades estruturais, sistêmicas, históricas e que vem perdurando há muito tempo. Né? Então, a primeira infância, trazendo para a saúde, a gente também tem uma evidência recente, publicada pela revista Lancet, que 25% das mortes precoces e do adoecimento precoce, quem tem alguma proximidade aí com a saúde sabe dos DAILYs, né, os anos de vida perdido por incapacidade, 25% dessas mortes precoces que a gente vê na vida adulta poderiam ter sido evitadas com cuidados adequados nos primeiros 5 anos de vida. Né? E no Brasil a gente tem avanços incríveis, assim, que são copiados ao longo do globo quando se diz respeito à política pública, mas a gente ainda tem desafios persistentes com relação à desigualdade. O Brasil tem avanços incríveis, a gente está agora envolvendo, né, quase todos os setores possíveis para olhar para o marco legal da primeira infância, olhar para a política nacional de cuidado, para a política nacional de primeira infância, mas ainda tem desigualdades que são muito persistentes. Eu vou tentar ilustrar para vocês algumas delas aqui, se o controle me ajudar. Então, esse foi um painel também que teve a participação da Unicef, né? Santiago está aqui representando, mas acho que ele foi, em sua grande maioria, também viabilizado pela CEPAL, mostrando o panorama da pobreza na América Latina. Tá? Na linha sólida, vocês veem os percentuais de pobreza para toda a população latino-americana e na linha tracejada, os percentuais de extrema pobreza. Então, a gente tem percentuais elevados de pobreza, mas quando a gente olha as linhas verdes, que são as linhas da infância, a gente vê com muita nitidez que a pobreza atinge com muito mais força as crianças nos primeiros anos de vida. Então, a gente tem países em desenvolvimento, a gente tem desafios globais, mas esses desafios quase que se duplicam, se magnificam em intensidade quando a gente está falando de crianças pequenas. Tá? Então, falar de enfrentamento da pobreza no continente, né, na região latino-americana, envolve priorizar as crianças nos seus primeiros anos de vida. E quando a gente fala do Brasil, vocês viram ali que para a América Latina, né, o percentual de pobreza era cerca de 43%, para o Brasil a gente está falando de cerca de 60%. Então, 6 em cada 10 crianças no nosso país enfrentam situações relacionadas à pobreza. Né? Isso é um proxy que a gente pega por aquelas que estão no cadastro único. Para estar no cadastro único, você precisa estar abaixo de um limiar de renda que configure pobreza ou extrema pobreza. E a gente tem 60% das crianças menores de 5 anos no Brasil enfrentando situações de pobreza, e aqui eu estou falando somente de pobreza monetária. Né?
A gente sabe, tem conhecimento, a Unicef tem aí uma esteira gigantesca de discussão sobre a pobreza multidimensional. Isso aqui nem considera as privações de outras ordens, tá? A gente está falando somente renda, ok? Então, a gente tem essa situação, crianças aí, 60% das nossas crianças em famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, isso é R$ 667 reais por mês. Como é que a gente cria uma criança menor de 5 anos com R$ 667 reais por mês, tá? Então, materializem isso aí para vocês. E os múltiplos desafios, além desse atravessamento da pobreza, né, quando a gente está falando das primeiras infâncias no Brasil. Esse dia eu tive a oportunidade de ouvir lideranças negras fantásticas que me formaram, né, Valdeci Nascimento, tivemos também do Coletivo Nzinga, Nayara Leite, a questão do racismo sistêmico, racismo ambiental, os impactos da crise climática. Então, todos esses demais desafios se somam a gente ter uma parcela grande das nossas crianças vivendo em situação de pobreza. Para além dessa questão da renda, e eu já estou percebendo o pezinho de Marina, assim, acabe logo, mas está acabando. Então, só 2 slides. A gente tem tido avanços. Esse foi um dado muito comemorado, eu acredito, para todo mundo que acompanha a agenda de primeira infância, que foi a redução da mortalidade de crianças antes de 5 anos, né? Que é o nosso indicador aí, nossa estrela, né? Nossa menina dos olhos para quem trabalha com saúde pública, porque falar de mortalidade de crianças pequenas não é só um indicador da saúde, ele é um indicador do desenvolvimento de uma nação, que ele denuncia situações de violação de direitos no campo de acesso a saneamento básico, a imunização, a segurança, uma série de direitos. Para que uma criança morra antes dos 5 anos, uma série de direitos geralmente são violados. Então, esse descenso dessa reta foi algo que o Brasil comemorou e foi celebrado em muitos fóruns mundiais, mas aqui a gente está falando da média nacional. Essa é a média da taxa de mortalidade de crianças a cada 1.000 nascidos vivos, tá? Então, quando a gente olha para a média, a história é essa. Quando a gente olha além da média, a história é outra. Então, olhar para o progresso da média, historicamente, tem feito com que a gente comemore alguns avanços, mas continue invisibilizando desigualdades que persistem. Vocês podem ver que a série para as crianças indígenas e as séries para as crianças pretas são muito desiguais, né? Se não o dobro ou o triplo do que a gente vê para as crianças brancas e asiáticas nesse país. Então, a gente falar de infâncias no plural também é um desafio dessa mesa, por isso a gente traz desigualdades no título, né? Porque além de ser uma população geralmente negligenciada, né, não tem tanto investimento quanto a adolescência, ainda enfrenta esse atravessamento de que existem infâncias que nem são humanizadas em primeiro lugar. Então, crianças indígenas, crianças negras, para conseguirem desfrutar de todo esse investimento que vai chegar lá só no ensino médio, só na entrada no mundo do trabalho, elas têm que sobreviver primeiro. As que conseguem participar desses programas maravilhosos de profissionalização, né, de entrada na universidade, são as sobreviventes, de taxas de mortalidade extremamente desiguais. E esse é um desafio. Como vocês podem ver, essas retas não parecem que vão convergir em nenhum momento. Elas seguem paralelas em toda a série. Você tem convergências ali entre as crianças brancas e asiáticas, mas para as crianças indígenas e para as crianças pretas, a gente continua numa história de linhas paralelas. Somado a isso, eu acho que isso é uma visão também de oportunidade. Isso aqui é uma tabela do próprio Ministério da Saúde, né, feita pela Secretaria de Vigilância em Saúde e a DAENTE, mostrando as principais causas de óbito das crianças menores de 5 anos no Brasil. E vocês podem notar que 63% desses óbitos estão relacionados a causas que são evitáveis a partir das tecnologias que o próprio SUS já tem. Tecnologias de imunização, tecnologias de cuidado pré-natal. Vocês podem ver ali 15% são relacionadas à atenção adequada ao recém-nascido e 24% à atenção adequada à gestação. Então, acesso a um pré-natal qualificado, fim do racismo obstétrico, fim da violência obstétrica. Se eu fosse falar de racismo obstétrico, poderia falar até da história do meu próprio nascimento, né? Minha mãe fez repetidas idas ao hospital para tentar fazer meu parto, né? Eu era esperada ali para nascer a meados de novembro. E minha mãe, com um corpo muito parecido com o meu, chega no serviço. Mas você, com uma anca desse tamanho, vai dilatar rapidinho, volta para casa, mãezinha. E ela voltava para casa com dores terríveis, hipertensa, entrando em pré-eclâmpsia, mas com 2 centímetros de dilatação. Mas o estereótipo de que mulheres negras são boas de parir, suportam dor, fez com que eu nascesse dia 6 de janeiro. Então, quem quiser mandar presente para mim já sabe meu aniversário. Mas isso é a manifestação do racismo obstétrico. Sobrevivi, porque assim quis orixá me trouxe até aqui. Hoje estou aqui nas cores
de minha mãe Nanã, mas essa história não é só a história de Edelze e minha mãe, é a história de diversas mulheres negras que enfrentam a violência obstétrica nesse país. E isso diz respeito também à mortalidade dessas mulheres e à mortalidade dessas crianças. Então, para encerrar, gente, eu queria falar desse ciclo das desigualdades, né? A gente tem uma questão que ela é sistêmica, são desigualdades que impedem o avanço dessas infâncias, que criam permanências, atritos e situações de pobreza intergeracional, né? Uma elevador social quebrado, que a OECD vai falar muito sobre isso, né? A dificuldade que a gente tem tido de promover mobilidade social nesse país, porque a gente tem injustiças perenes e que estão sendo não estão sendo enfrentadas de forma suficiente, e isso gera um ciclo. As políticas são muito bem pensadas, muito bem planejadas, mas encontram um terreno extremamente desigual, e aí a gente cai em equidade reversa, né? Aqueles que já estão em melhor situação progridem mais, e aqueles que já estavam lá atrás não conseguem alcançar, e a gente fica nesse looping, quando a gente não investe em primeira infância, e quando a gente não investe em primeira infância com um olhar de enfrentamento das desigualdades, né? Então, a gente tem esse repertório sólido de políticas no Brasil, mas eu acredito que esse espaço aqui é extremamente privilegiado de pensar que sinergias a gente precisa promover entre as políticas que a gente já tem para conseguir alavancar essas mudanças estruturais. Obrigada. Obrigada, Dandara. Eu já estava aqui, ó. Tô de olho no tempo, gente. Bom, agora a gente aqui está falando do comecinho da vida. E quase que do direito de sobreviver, né? Tem muito mais do que sobreviver pela frente. E aí eu queria pegar e de novo emprestar, né, a Benilda, a fala da Benilda Brito, que trouxe aquela criança nesse ciclo antes do cárcere, dar a mão para ela e levar até Santiago, que vai contar um pouco mais, se olhando, né, para a sequência dessa trajetória de vida, para esses primeiros anos de vida, e para a infância, para a adolescência, se a gente vê alguma mudança. E também queria saber, Santiago, e eu sei que você vai explorar, né, aí a pobreza multidimensional, os estudos que o Unicef vem fazendo sobre financiamento das políticas sociais, e se você pudesse contar um pouquinho para a gente também como esse financiamento está ajudando ou não a gente a fazer avanços nesse quadro, seria muito bom. Então, passo a palavra para você. Obrigado, Marina. Obrigado pelo convite. A Márcia, você. Obrigado pela plateia. Eu sou Santiago Varela, estou aqui representando o Unicef. E vamos falar hoje um pouco sobre pobreza infantil multidimensional, que Dandara já introduziu um pouco, trouxe os dados de renda e também proteção social, uma ideia da gente debater também uma agenda para o setor privado. Enfim, falando um pouco de mim, já aproveito para fazer minha audiodescrição. Sou um homem de meia idade, grisalho, com cabelo mais ralo, a barba rala também. Estou de calça azul, camisa azul e com um sorriso de satisfação de estar aqui com vocês hoje. Aproveito para mostrar as minhas crianças aí. Enfim, a gente vai falar aqui hoje brevemente sobre a situação da infância no Brasil, como ela é complexa, como ela é multifacetada e como a gente precisa ter olhares e perspectivas multidimensionais e multifacetadas, tanto nos diagnósticos quanto nas políticas, nas respostas a esses diagnósticos, né? Por isso que o Unicef trabalha, né, enfim, minha área cuida desses temas, né? A gente busca evidências e busca tratar e usar essas evidências tanto na linha da pobreza multidimensional, quanto da proteção social, a priorização da proteção social no Brasil e também do financiamento público para a criança, como a Marina já comentou. A linha que eu defini aqui para essa fala é basicamente falar um pouco de pobreza, falar um pouco das respostas possíveis, né? Enfim, como que por meio da intersetorialidade, da característica de intersetorialidade que o SUAS, né, a assistência social, tem no Brasil e também do orçamento público, a gente consegue endereçar minimamente, ou pelo menos ver um caminho para esse tema da pobreza infantil multidimensional. E eu trouxe aqui 3 exemplos de atuações que fizemos com o setor privado para que a gente discuta sobre isso mais para frente, né? Pobreza multidimensional, como Dandara já adiantou, é aquela que vai além da renda. Estamos olhando para direitos, para privações de direitos.
e como elas afetam a infância, as infâncias, né? Em geral, nossos estudos, esse é o último, eles lidam com 8 dimensões, alguns com um pouco menos, né, 7, 6. Mas a gente está falando de renda, de educação, de moradia, de água, saneamento, de trabalho infantil, de acesso à informação e também de segurança alimentar. Então, em todo esse percurso de relatórios e de pesquisas, a gente busca trazer um pouco esse panorama dos direitos da criança para endereçar ações, né? E basicamente, olhando para os últimos resultados lançados agora em janeiro, não sei se está muito pequeno, mas não vou me deter muito aqui pelo tempo, a gente está vendo que temos ainda cerca de quase 30 milhões de crianças com alguma privação de direitos no Brasil, né? Então, tão impactante quanto os números que Dandara trouxe, a gente está falando de mais da metade das crianças com privações de direitos. A gente também está vendo, né, uma diminuição, né, nessas privações, cerca de 7 pontos percentuais quando a gente compara os anos que estão incluídos nessa pesquisa, de 17 para 2023. Os grandes responsáveis, quando a gente coloca todas essas dimensões juntas, são o saneamento básico e também a dimensão de renda. Mas todas essas dimensões, todas essas privações de direitos são muito, muito graves, né? Aquela que tem menos frequência talvez seja a mais grave, que é o trabalho infantil. Então a gente está falando de 3% das crianças brasileiras em situação de trabalho infantil, o que é muito grave. E a gente também está falando de algumas melhoras. A melhora de renda é algo relevante, né? Acho que a expansão do Bolsa Família, quando a gente compara 17 e 23, quando a gente compara, né, 23, na verdade, a expansão que aconteceu em 22 e 23, ela tirou 4 milhões de crianças e adolescentes da pobreza, né? Isso é um resultado dessa pesquisa. E a gente também tem uma desigualdade imensa das áreas urbanas com as áreas rurais, de crianças negras e crianças brancas, e aquele mapinha, todas as partes vermelhas, ou seja, o norte e o nordeste brasileiros, com índices de pobreza muito mais graves, né? Chegam à ordem de 90%, quando comparado com o Sudeste e as demais regiões. A gente tem um conjunto e aqui eu entro nos exemplos, né? Tem uma perspectiva de que a gente lida com essa perspectiva de que a pobreza multidimensional é um mapa das necessidades das crianças, né? Mas qual seria o mapa das ofertas? Como que a gente atua em prol, né, da pobreza multidimensional, né? Então, um exemplo que eu trouxe aqui hoje foi o exemplo do Selo Unicef. É um programa que a gente tem em 18 estados, Norte e Nordeste, mais Minas Gerais e Mato Grosso, de certificação e de apoio técnico aos municípios. Então, por 4 anos, a gente atuou para ampliar a intersetorialidade do SUAS, né? Eu estou falando aqui do Sistema Único de Assistência Social, mais especificamente dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, a proteção básica. Então, nosso grande foco foi melhorar a forma que os CRAS se relacionam com a educação, saúde e também com os CREAS, a partir de investimentos de apoio técnico ao programa, ao serviço de acompanhamento familiar, né, o Serviço de Atenção Integral à Família, o PAIF. Então, não é esse o objeto principal dessa palestra, mas dessa discussão, mas é um exemplo de algo que foi feito em grande escala, ou seja, no atacado, para 2.000 municípios e que gerou resultados, né? Aqui eu trago um pouco dos resultados desses 4 anos, né? Municípios que alcançaram uma meta de cobertura, de ampliar a cobertura do PAIF, melhoraram a média mensal de famílias atendidas, acompanhadas no PAIF em 76%. Municípios certificados pelo selo, ainda que não tivessem atingido essa meta em específico, melhoraram em 26%. Então, é um exemplo, né, de que há formas de trabalhar com o setor público em grande escala, mesmo estando fora, né, estando, né, numa organização internacional, né, para incidir para que isso, de certa forma, seja endereçado. Santiago, 3 minutos. Entendi. Eu estava aqui tentando passar aqui.
Essa é uma outra iniciativa que a gente tem em um município. É como se fosse a chance que a gente teve de atuar nos mesmos moldes, com as mesmas premissas do selo, focado no PAIF, mas com a oportunidade que o setor privado nos conferiu, é uma parceria com a Vale, de dar um suporte mais detido, mais intenso a um município em específico, para que a gente aprenda como é possível, né, endereçar a partir da assistência social a pobreza multidimensional. Então, a nossa ideia aqui foi dar suporte de recursos humanos para o CRAS desse município, para a vigilância socioassistencial desse município e capacitações, uma série imensa de capacitações, a ponte com o Estado, né, então trazendo o Estado para junto dessa iniciativa. E isso não terminou, e também o monitoramento da pobreza multidimensional nesse município. Gente, o que eu estou querendo dizer aqui é que existe uma maneira de abordar a pobreza multidimensional, infantil multidimensional. Aliás, existem 3 maneiras, eu trouxe 3 casos aqui, porque a assistência social no município é quem acolhe, né, as famílias em vulnerabilidade, é quem informa sobre direitos, informa essas famílias sobre seus direitos, sobre as políticas, as ofertas disponíveis. Em alguns casos mais graves, acompanha essa família no acesso a outros serviços e apoia também a família na sua própria convivência entre seus membros e na convivência com as comunidades. Então, existe um serviço que endereça a pobreza multidimensional. É basicamente essa a mensagem aqui. E um terceiro exemplo muito emblemático, porque é muito inovador, feito com a Fundação José Luiz Egídio Setúbal, e também com o Ministério do Desenvolvimento Social, com o Fundo Nacional de Assistência Social, a gente fez a primeira pesquisa nacional sobre o custo desse serviço. E, na verdade, Márcia, foi muito mais do que uma pesquisa sobre custos, né? Porque é, na verdade, uma grande radiografia do estado desse serviço nos municípios no Brasil, né? O que eu estou querendo dizer aqui com esse slide, eu vou parar nele, é que a gente teve a oportunidade, com o setor privado, com o investimento social privado, de, junto com o governo, com o nível mais alto do governo, entender o estado da arte desse setor, desse sistema, do SUS, da proteção básica, dos CRAS. A gente está falando de um sistema que nos últimos 8 anos esteve subfinanciado. É um sistema, dentre os 3 das políticas sociais, né, comparado à educação e saúde, é um sistema que não tem mínimos constitucionais, não tem vinculação de orçamento. Então, é um sistema muito mais sofrido, né, do que os demais. E a gente viu uma dificuldade muito grande em termos de capacidade de gestão dos municípios, dos próprios orçamentos federais. Cerca de 1/3 do orçamento que saiu da União e foi para o município, para o SUAS, 1/3 desses recursos, no ano que a gente fez essa pesquisa, ele não conseguiu ser gasto. Demanda não falta. O que falta é gestão. Então, é um dos achados que a gente teve aqui. As informações sobre esses recursos também são de muito difícil acesso, difícil trabalhar. Foi uma pesquisa tecnicamente muito difícil, baseada em muita limpeza de dados, em muita ciência de dados. E a gente consegue ver nela também sintomas de descontinuidades das gestões municipais, aberturas para assistencialismos, que são premissas que a gente já considerava alguns anos atrás como superadas. A gente viu coisas interessantes também para entender a política, por exemplo, o quanto custa um atendimento num município grande em comparação a um atendimento num município pequeno. Um município pequeno gasta muito mais do que um município grande para fazer um atendimento, então ele precisa de priorização também, né? E, por fim, também uma baixíssima contribuição dos estados no cofinanciamento desse serviço. Eu vou parar por aqui, a gente ainda tem outros momentos, mas eu já agradeço a todo mundo e obrigado. Obrigada, Santiago. A gente, olhando aí para a pobreza multidimensional, vê que realmente o desafio é complexo. Ele começa ali no comecinho da vida, mas ele vai e perpassa, né, a infância e a juventude. E a gente também
compreende, em alguma medida, que os serviços e as políticas ainda não têm sido capazes de endereçar de forma, né, de alavanca para fazer essa mudança acontecer. E isso é uma reflexão também para a gente, enquanto filantropia, pensar, né, os caminhos de ação, aí, os pontos de alavanca para apoiar e ajudar nessas transformações. A gente falou do SUS, a gente está falando do SUAS. Na educação, os dados são bastante parecidos. As crianças de nível socioeconômico mais baixo são as que menos acessam, por exemplo, creche no nosso país. Então, isso se perpetua, né, ao longo da vida. E aí, agora eu vou pegar na mão dessa criança e vou levar para a Ana Morato, que vai contar para a gente agora, colocando o pé dessa criança no território, né? A gente fica olhando dados e às vezes a gente se descola do território a partir de uma experiência, falando, trazendo insegurança alimentar, né, e obesidade infantil para a mesa. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, né, o que esse CEP, onde a criança nasce, né, traz de elementos, tanto para o presente dela, quanto também para o futuro, né, os impactos na vida futura, a partir da experiência de vocês e dos estudos que vocês têm feito lá no Desiderata. Obrigada, Ana. Boa tarde a todos, todas e todos. Primeiro, é um prazer estar aqui com essa mesa tão comprometida com a discussão das infâncias e da desigualdade. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelo cacheado, abaixo dos ombros. Estou com um tênis branco, uma calça preta com flores, uma blusa verde e um kimono também preto com flores coloridas. Então, eu vou pegar a mão dessa criança e conduzir junto com vocês uma conversa nesse território, a partir desse território. Eu acho que é impossível, para quem estava aqui de manhã e ouviu a Benilda falar, é impossível não partir da fala dela, que os territórios eles já possuem as soluções e que uma escuta ativa é o melhor que nós podemos fazer. Então, o Instituto Desiderata, que é o lugar de onde eu falo hoje, enquanto diretora programática, é uma instituição que trabalha há mais de 20 anos no fortalecimento de políticas públicas para a infância e adolescência. E, a partir dessa experiência, dessa jornada na saúde, nós iniciamos um olhar voltado para os territórios, com o incentivo da iniciativa privada, do investimento social privado, olhando para os territórios de favelas, fazendo a avaliação desses ambientes. É claro que olhar para um ambiente de favelas é um enorme desafio. Um dos territórios que nós tivemos a oportunidade de fazer essa avaliação é o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. E dentro do complexo você tem diversas realidades. Você tem desde territórios que têm acesso a outros territórios que são verdadeiros desertos alimentares. Então, colocar todos no mesmo lugar, na mesma linha, é reducionismo demais. Então, é necessário fazer um afastamento para que, então, com uma escuta ativa, a gente se sente ao lado dessas famílias, mães, pais responsáveis, e entenda de que forma o desafio de garantir uma alimentação minimamente adequada se coloca dentro desses territórios. Eu vou pedir licença a vocês, que eu vou usar um apoio, porque durante essa avaliação dos ambientes alimentares, eu assumi um compromisso com um desses territórios de não traduzir as falas em dados, mas de trazer a fala dessas mulheres, dessas mães negras, que se desdobram no enorme desafio de dar conta de um complexo contexto, para além de ser mãe, mulher, pertencente de um território que traz muitos desafios, sem dúvida nenhuma, mas que também traz muita potência. Então, eu vou reproduzir as falas como elas de fato apareceram para nós. Então, uma das falas que eu inicio aqui é uma fala de uma líder comunitária que, dentro de um desses territórios, apesar das ausências que observamos do Estado, e ali nós entendemos no Instituto Desiderata que nós não vamos preencher essa lacuna, mas que somos verdadeiros motores de mudanças sistêmicas, de catalisador de mudança. Junto com esse território, sentamos e ouvimos de que forma esse território tem se organizado e dado conta das suas, enfim, das ausências que o Estado ainda os coloca.
essa líder fala: mesmo com tão pouco, fazemos aqui 200 refeições e as distribuímos. O fazer tão pouco, sem dúvida nenhuma, é uma fala que traduz uma posição de resiliência. E esse fazer tão pouco não pode ser um fazer solitário. Se com tão pouco eles já conseguem trazer 200 refeições ao território que, de alguma forma, tem o seu ambiente alimentar afetado, imagina se juntos pudéssemos fazer mais. Então, essa é também uma chamada de reflexão, não só para a filantropia. O ambiente alimentar nesses territórios, como o Rio de Janeiro, o Coque, em Recife, e o Caramujo, eles trouxeram algumas, não novidades, eu não diria, mas algumas informações que contrapõem, muitas das vezes, algumas falas, como é necessário mais informação, é preciso qualificar essas famílias. E, na verdade, as famílias têm ciência e consciência que o seu consumo alimentar ele não está adequado. Mas, na verdade, o que falta a essas famílias é acesso. Eu, pessoalmente, estive na comunidade da Maré e, junto com eles, fui organizar o lanche. E dentro do território não tinha suco de fruta. Ou comprávamos bebida açucarada ou bebida açucarada gaseificada. Essa não era uma opção. E uma das mulheres falou: pode deixar, eu faço suco. O quilo da fruta era muito superior ao preço de uma bebida açucarada. Então, a decisão por uma alimentação rica em produtos ultraprocessados, rico em açúcar, gordura, aditivos químicos, ela não é uma decisão individual. É quase cruel dizer que as famílias escolhem. Elas não escolhem. Elas sabem o que é saudável. Elas não conseguem acessar. E aí uma dessas mães do Caramujo trouxe uma fala: eu até tento fazer o certo, eu até tento comprar a fruta, mas quando eu chego no mercado e vejo o preço da fruta, eu desanimo, eu preciso adaptar. Essa adaptação, ela não é uma exceção. Quando o quilo de uma fruta ou de um legume específico está acima do normal, por alguma razão, ela vira quase uma regra, ela é normalizada. E isso traduz a exclusão, o racismo. Porque, apesar do transporte nesse território ser gratuito, eles levam 40 minutos até o primeiro hortifruti. E quando chegam lá, esse hortifruti é num bairro que eles não se reconhecem. Eles não se sentem pertencentes. E quando questionada se essas famílias elas percebem a possibilidade de alguma iniciativa comunitária, como as hortas comunitárias, em uma das comunidades elas trouxeram assim: eu até planto na minha varanda, que nem é uma varanda, mas nas áreas comuns não tem como. Você já percebeu que aqui na frente é um lixão? É um soco no estômago. Então, há por trás dessa fala uma pedagogia de resiliência, de uma engenharia cuidadosa para dar conta do cuidado e dar atenção a essa família que muitas das vezes está sobre o cuidado único e exclusivo dessa mulher negra, favelada, com todo esse contexto complexo para ser gerenciado. Uma das mulheres ouvidas aqui no Rio trouxe a seguinte fala, quando questionada se ela percebia o acesso como uma barreira, um desafio, já que essa mãe ela residia no Complexo da Maré, mas numa região mais próxima de uma via pública, com mercados, hortifrutis. E a resposta que ela traz é: muitas das vezes ir ao mercado é perigoso. Então, para além do acesso do território, muitas das vezes ser marcado por desertos alimentares, a violência também é uma barreira que se observa nesses territórios. A violência também impede que famílias cheguem aos ambientes onde
o consumo de alimentos mais próximos dos adequados e saudáveis sejam possíveis. E o que tem-se próximo são os pequenos comércios, com uma oferta de alimentos rico em açúcar, gordura, com baixo teor nutritivo. E aí o que vamos observar é o que a Dandara e o Santiago também já trouxeram, que é a infância é, sem dúvida nenhuma, o local onde nós precisamos investir. É onde o desenvolvimento acontece. Então, se nós não garantirmos que essas infâncias tenham acesso a uma alimentação adequada e saudável, seja no território que for, porque isso não acontece de forma igual para todo mundo. Dificilmente nós estaremos aqui sentados daqui a 10 anos falando como esses jovens estarão no nosso mundo. Então, que possamos investir em infâncias, que possamos ser a mudança que desejamos ver no mundo, seja no lugar onde nós estamos, enquanto sociedade civil organizada, seja enquanto investimento social privado, que possamos desenhar juntos e fazer essa engrenagem de fato girar, fazendo com que as nossas crianças tenham o seu desenvolvimento garantido, porque a Constituição ela não deixa dúvida. A criança, o adolescente, ele é prioridade absoluta. E nós precisamos priorizá-los não só nas políticas públicas, mas no orçamento, na presença, para que, então, nós possamos dizer que temos, sim, infâncias saudáveis. Obrigada. Obrigada, Ana. A gente vê que realmente o problema é quase que a gente está falando aqui são o básico, do mínimo que as crianças, desde o começo da sua vida, estão sendo privadas, quando, na verdade, essa é uma etapa que a gente deveria estar oferecendo o máximo da nossa potência. Se a gente tem um plano de sociedade, daqui a pouco a gente vai falar de futuro, né? A mesa fala muito sobre isso, as outras mesas. Se a gente tem um plano de transformação, a gente precisa incidir nessas gerações, né, que são as sementes que precisam viver hoje, que não são projetos de adulto, que são crianças e que são também poder de transformação. E aí a gente trouxe aqui organismo internacional, sociedade civil, academia, eu aqui representando a filantropia, e queria escutar e fechar aqui essa primeira rodada com a secretária Zelma Madeira, pedindo para ela contar um pouco como é que as políticas públicas podem, de alguma forma, não repetir, não perpetuar esse ciclo histórico, estrutural, que vem sendo repetido ao longo dessas últimas décadas, e contar, a partir da sua trajetória também de mulher negra ativista, quais são possíveis caminhos, até exemplos práticos do que pode ser feito, já que desde ontem muitas das falas vêm vindo nesse espaço de que não dá para se transformar a vida das crianças ou deste país sem a gente passar pelas políticas públicas e pelas decisões políticas que são tomadas para a gente transformar e mudar, né, o jogo dessa história. Zelma, conta um pouquinho para a gente. Obrigada. Boa tarde, me ouvem? Boa tarde a todas e todes. Faço minha autodescrição, sou uma mulher negra, cabelo black, um pouco curto, estou de um vestido azul, né? Uma sandália meio marrom, e de vez em quando vou colocar e tirar o óculos, né? Aqui para vocês, fiz aqui um escrito porque, né, dizendo também meu perfil para vocês, eu sou professora da Universidade Estadual do Ceará, da UES, do curso de Serviço Social. Lá eu coordeno um NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, né, chamado NUAFRO, que é um laboratório de estudos e pesquisa em afro-brasilidade, gênero e família, né? Chama-se NUAFRO. E aí eu estou num afastamento, assim, com muita aspa, para o governo do Estado, para estar à frente da gestão de política de promoção da igualdade racial. Lá atrás era uma coordenadoria, depois eu tive uma experiência numa assessoria ali na Casa Civil com o Estado Secretaria de Acolhimento aos Movimentos Sociais, e hoje estou nessa secretaria que se chama CI, Secretaria da Igualdade Racial do Ceará, que é bem novinha, porque data de 2023, né? Então, nós estamos aí com muitos desafios
E aí não dá para a gente poder falar, né, aí do nosso tema das infâncias e das desigualdades, sem dizer deste país pluriétnico. Falar da pluralidade das infâncias é dizer que nós precisamos falar, né, de que esse país, Brasil, tem 56% de pretos e pardos. Né? Então, nós não somos minoria, nós somos minorizados. Né? Isso é preciso ser dito. O estado do Ceará conta com 71,2% de pretos e pardos. E aí, isso tudo é preciso dizer que nesse estado, bem como o Pará, nós temos a pardalização, uma presença grande de pardo, e aí a gente sabe o que é, ou pelo menos ela deveria saber, o que é o racismo no Brasil, num país que não tem sequer unanimidade que é racista. Então, a gente precisa trabalhar essa diversidade. Né? Nós precisamos entender que nós somos essa sociedade campeã em desigualdade, que nós tivemos um longo período de escravidão e que nós tivemos uma abolição inconclusa, porque saímos sem nenhuma política de reparação pelo um passado criminoso e hediondo que foi a escravidão. Então, dizer que nós estamos numa sociedade racializada, todos nós somos racializados. Existe um grupo que tem vantagem, recebe vantagem, e outros grupos que estão em desvantagem. Ou seja, racializado de forma subalterna. Quem? Povos originários. Né? Quem? População negra. Quem? Povos e comunidades tradicionais que reivindicam uma origem étnica, como quilombola, ciganos e povos de terreiro. Então, para que a gente possa, né, trabalhar no enfrentamento dessa desigualdade, precisamos encarar essa pluralidade. E quando eu digo pluralidade da infância, é porque abriga diferença e contradição. Não é só emparedar. Pois tá bom, bora pegar aqui uma criança indígena, uma negra, a gente empareda aqui, vamos fazer a diversidade. Eu não gosto muito desse termo. Eu prefiro falar dessa pluralidade que abriga a diferença, o conflito, a contradição, para que a gente possa entender desses, né, de como que nós podemos formular as políticas públicas. Então, se nós estamos dentro desses grupos, e a infância, dentro desses grupos racializados de forma subalterna, aí, o que já foi dito na pesquisa, na introdução, poucos investimentos nessa fase, mas acresce um racismo institucional e estrutural que molda uma concepção de parentalidade e de família, de dinâmicas familiares. Né? Então, a senhora que não quer comprar o alimento, ou então a senhora não dá banho nessas crianças, né? Que povo desestruturado essas famílias negras, que uma criança fica de 0 a 2 aninhos com a avó, depois vai para a tia, depois vai para outra tia. Que coisa é essa, né? Então, a gente ter esse olhar disciplinador, normatizador, heteronormativo, para olhar essas famílias que são impactadas por essas desigualdades sociais e raciais. Então, para que a gente possa pensar políticas, né, políticas públicas, formular que elas venham ter efetividade, né, para essas dinâmicas familiares, a gente precisa entender, né, e trabalhar a igualdade racial, a equidade racial. E veja que nosso país, né, essa é uma política bem novinha, e ela tem muitas fragilidades, do não investimento também nos estados. Veja que no Nordeste, eu vou trazer só o Nordeste, nós só temos 2 secretarias titulares da igualdade racial. É a Bahia, com a CEPROME, com mais de 17 anos, e o Ceará, agora em 23, que é bem novinha. Nós temos coordenadorias, nós temos superintendência, podemos até ter uma secretaria executiva, mas nós não temos apostado que a questão racial, quando a gente vai tratar, não é apenas do plano da subjetividade, das relações interpessoais, é também. Mas quando a gente vai ter que investir, isso foi dito muito aqui, que precisa investir na equidade, na igualdade racial, não é? É porque aqui nós não estamos querendo colar ou botar a culpa em brancos. Nós queremos um resgate de um fundamento histórico, é uma dívida, e há que ter reparação. Né? Então, a gente não está querendo trabalhar a culpa de brancos, não.
Não é essa a nossa intenção. É só a gente contar a história. Às vezes eu brinco muito. Então, bora contar a história do Brasil, que, né, para a pessoa. Já é. Tá vendo como é complicado, né? Esse negócio do tempo. E é a história do Brasil. Todas as vezes que a gente for falar de questão racial, tem que trazer a raiz. As pessoas reclamam isso. A professora Zama é até pessoa inteligente. Mas ela só fala de negócio de negro, ela é invocada com isso. Como se o problema do racismo fosse nosso, de povos racializados de forma subalterna. Não é. É de todo mundo. Então, a gente tem experiência aqui no Ceará, a gente está no governo, é o Mano de Freitas que tem essa visão, e aí ele vai, no seu plano de governo, a quinta diretriz é de combate ao racismo. Então, isso já é um ativo para a gestora que já vai encontrar muita dificuldade de tratar do tema da igualdade racial. Quando a gente fala de desigualdade, vai trazer as infâncias e o racismo ali presente, e essa visão colonial, colonizadora, de olhar as parentalidades negras, indígenas, dos povos de terreiro, então, os vulgos macumbeiros. Essa visão atravessada de preconceito, mais do que preconceito, a discriminação, mais do que a discriminação, o racismo. Então, nós temos um governo que a quinta diretriz é de combate ao racismo. Nós também assinamos um protocolo, né, um termo de cooperação técnica com a TID Setúbal, para que a gente fizesse um orçamento sensível a gênero e raça. Então, para que todas as secretarias apresentassem as metas com orçamento, né, não ser só para inglês esse. Tá bom, saúde que tu vai fazer? Eu vou, um dia eu vou. Mas o que é que tu vai fazer? Não pode ser só um dia, né? O que é que tu vai fazer, a meta e com o teu orçamento? Isso dá um trabalho muito grande, porque é uma outra perspectiva, né, de atravessar esse orçamento, de estar contido. E aí a gente tem contado, por exemplo, com a CESA, com a vacinação nos quilombos, com ênfase nas infâncias. Nós temos a proteção social, que ali ela vai, né, juntamente com as 3 fundações, Maria Cecília, Pósticos e a Vanli, né, elas vão estar aí construindo todo um pacto, né, que para a primeira infância, que a gente está chamando de coalizão, e aí fazem esse termo de cooperação, e eu fui convidada para também entrar, né, nessa parceria, para que a gente pudesse levar a nossa compreensão para toda e qualquer ação dentro da assistência social, né, dos trabalhos, o tema, porque é também um tema no nosso governo transversal à igualdade racial. Então, aí a gente teve algumas experiência com o Unicef, com o PIA, né, essa primeira infância antirracista, de separar alguns municípios com a presença grande, porque embora o Ceará, como eu disse, ele aposta muito na pardalização, uma pardalização que às vezes se aparta de uma negritude como atitude política, é o pardo, não é o preto, não é o negro, então não tem nada a ver com isso, mas a gente sabe que na hora das dificuldades, de dificuldade de acesso, de violação de direitos, aí os pardos, né, são todos pretos, né? E aí a gente sabe do que é, mas o racismo no Brasil, e ele vai ganhando contornos em cada região. Aqui no Ceará, é muito uma aposta de que não tem negros, né? Então, diante de negros, não, mas tu não é daqui, aqui não tem pessoa assim que nem tu, que é o que a gente chama de fenômeno da pardalização. Então, a gente leva isso aqui no Ceará, tem sim, tem indígenas, nós temos mais de 15 etnias indígenas, e aí quando a gente foi construir o PIA, era de levantar os municípios com mais presença negra, com presença de ciganos, com presença de quilombolas, principalmente indígenas e quilombolas, mas aí a gente fazia toda uma formação para os profissionais. E na hora de fazer essas formações com os profissionais, é isso que a gente avista, é esse olhar disciplinador, né? Ou então a presença de um racismo que vem sobre face de uma ingenuidade. Mas eu não sabia. Aí é assim. Então, isso fica cansativo também para os pesquisadores das relações étnico-raciais. Assim, não, mas eu já fui demais lá, eu já capacitei, foi muito eles nunca aprendem. Né? É uma outra dificuldade. Então, cadê o efeito multiplicador? Seremos sempre nós, estudiosos das questões raciais, negros, negras, que vamos estar sempre ali nessa posição de ensinar e viver diante da ingenuidade. Mas é porque eu não sei. E assim, filha, tu não vai aprender, não? Quando é que a gente vai aprender? Porque, afinal, o combate ao racismo não é só para nós.
não é de grupos racializados de forma subalterna, é de todo mundo. Então, eu acredito que para pensar a formulação de uma política pública é preciso entender este país, esse Estado, esse território na sua concretude, né, de quem é que pisa o chão. Então, não posso trabalhar com essas infâncias numa narrativa própria da sociedade racializada, que é a narrativa universal. Eu vou pensar uma criança universal. Eu vou pensar, falar de uma família, né? Dizer assim, olha, mãezinha, quando você tem que dar banho nas crianças, esperar o pai sentado no sofá. Que banho, que pai, que sofá, que espera. Né? Então, a gente precisa colocar, né, entender essa realidade e fazer uma política com efetividade para o desenvolvimento da primeira infância deve partir da questão racial para além de uma perspectiva do que se julga identitarismo. Não é isso, é estrutural. Trabalhar uma infância na sua pluralidade, atravessada pela uma questão racial, é pensar um desenvolvimento sustentado em termos econômicos, sociais e políticos. Não é identitarismo. Não é isso que nós estamos falando. E essas acusações é sempre para nos distanciar e que a gente não tenha uma solução que venha resolver essas desigualdades, porque um dos maiores danos do racismo é a desumanização. Então, nós não estamos na categoria de acessar direitos. Não é à toa que essas famílias e essas crianças são tidas, xingadas como macacos e macacas, porque aí ele retira toda a humanidade. E aí, sem essa humanidade, nós não podemos falar de garantia de direito. Obrigada. Obrigada, Zelma, professora Zelma. E aí, gente, as perguntas inevitáveis que vêm chegando, assim, mas aos montes, perguntando caminhos, né? Tá todo mundo querendo saber qual é aquela fórmula mágica que a filantropia vai apertar aquele botão e a gente vai mudar, né? Esse jogo de muitas desigualdades, de racismo estrutural e de tudo que a gente vem vendo aqui. Eu queria começar essa segunda rodada, e eu vou ler algumas perguntas, mas eu queria começar essa segunda rodada fazendo conexão com a conversa que vem vindo desde a mesa de ontem sobre esse futuro que a gente sonha e que a gente aspira, que a gente está distante, precisa acelerar, precisa chegar, o que a gente faz nessa crise da filantropia, de para onde vamos, como é que a gente pode ser alavanca de mudanças estruturais. E eu queria trazer uma reflexão do Krenak, agora imortal da Academia Brasileira de Letras, que traz lá no seu livro Futuro Ancestral, ele fala o seguinte: as crianças, em qualquer cultura, são portadoras de boas novas. Em vez de serem pensadas como embalagens vazias que precisam ser preenchidas e entupidas de informação, deveríamos considerar que dali emerge uma criatividade e uma subjetividade capazes de inventar outros mundos. Esses outros mundos que são justamente aqueles que nós estamos aqui todos procurando. E com isso eu queria então começar, e agora abrir a palavra para vocês, para a gente falar um pouquinho, a partir da experiência de cada um de vocês, o que poderiam ser esses pontos de alavanca, talvez, né, para essa transformação. Então, várias pessoas perguntaram, né, como enfrentar, então, essa complexidade da pobreza multidimensional, ou como enfrentar esse racismo que não é um, são muitos, né, de diferentes formas, para que a gente possa fazer avanços, cases de sucesso, quais os desafios que a gente tem para avançar em políticas efetivas. Eu queria passar a palavra a vocês para falar brevemente, né, sobre, a partir da experiência, esses pontos, ou pelo menos mínimos, né, sinais de possíveis caminhos, e também já aproveitar, dado o adiantado do tempo, para pedir para cada um de vocês também trazer as suas palavras finais. Quem quer começar? Vamos lá. Dandara. Eu falei e me ouvi. Obrigada, Marina, pela pergunta. Assim, fórmula mágica não tem. A gente está tentando construir soluções possíveis e tentando olhar para um horizonte extremamente desafiador.
Tô tentando não cometer nenhuma cacetada aqui. Cacetada. Pronto, eu consegui embolar o fio na taça. Mas a gente está olhando para uma experiência, acho que nessa própria mesa, de uma confluência de saberes e de posicionalidades que é muito importante, né? A gente tem aqui terceiro setor, governo, academia, a gente tem uma constelação de agentes olhando para um fator, né? Acho que é não esperar que isso é um problema só da saúde, né? A primeira infância tem sido muito delegada à saúde e proteção social, mas quando a gente olha educação, mas quando a gente olha segurança pública, ninguém fala. Em Salvador, a gente tem uma realidade acontecendo, e na Maré também, né? De crianças que não estão conseguindo cumprir, vamos dizer, as condicionalidades do Bolsa Família, de frequência escolar. Aí você vai para o território e vê por quê? Porque tem tiroteio no bairro quase 4, 5 dias por semana. Então, a gente vê a questão da multidimensionalidade dessas vulnerabilidades, porque são sempre os mesmos setores convidados para falar primeira infância. Saúde, educação e proteção social. Segurança pública nunca vem, economia nunca vem, planejamento urbano nunca nem vi. Né? Só a iniciativa que a gente conhece é da Urba 95 e outras iniciativas. Mas pensando no governo, a gente sempre acha que criança é problema da escola, do posto de saúde e da família. Cadê a intersetorialidade acontecendo e cadê os diálogos multissetoriais para alavancar essas transformações? Se a gente está falando, por exemplo, de um momento de crise climática, né? Não falo nem de mudança climática, porque a mudança climática é um fenômeno planetário que acontece, mas a mudança climática que a gente está enfrentando agora está gerando uma crise por conta das desigualdades. Aí a gente tem cidades, por exemplo, como a cidade que eu estou agora, que é Salvador, apesar de ser carioca, né? Um plano de urbanização, desenvolvimento e mobilidade que asfaltou a cidade inteira. E aí a gente está pensando, porque o aquecimento, como é que a gente vai pensar a mitigação climática, e vamos fazer pontos de resfriamento na cidade, mas não está olhando para direito básico de infância. Você está falando de uma elevação de temperatura terrível e 40% das crianças em Salvador não têm acesso ao abastecimento de água regular. Então, você está falando de crianças que vão ter que ir para a escola, se alimentar, brincar sem ter água na torneira. Então, essas soluções que são pensadas dentro de uma visão muito cosmética do que é desenvolvimento, sabe? Uma visão de indicadores que são muito facilmente mensuráveis. Fui lá, asfaltei, tirei a foto, bati a meta, cumpri o orçamento. Mas que não pensam esse caráter sistêmico, intersetorial, de que vai precisar de muito tempo, de muita maturação e de olhar para os problemas de forma mais frontal, né? Mas eu queria reforçar muito essa necessidade de pensar a infância em vários setores das agendas dos governos e pensar como a filantropia pode criar essas sinergias que não têm acontecido. Eu acho que na minha relação com a NCPI, com a Fundação, isso tem sido brilhante, de ver como a Fundação tem conseguido colocar pessoas de diferentes pastas numa mesma sala para conversar. A gente foi sequestrado lá para Harvard, né? Tava eu, uma senadora, um deputado, uma professora, uma pessoa quilombola, todo mundo numa sala por uma semana para discutir primeira infância. Nunca tinha acontecido isso na minha vida, em 10, 15 anos de academia, né? Mas de potencializar esses encontros, porque acho que aí a resposta acontece. O governo, às vezes, fica trabalhando as pessoas em pastas muito solitárias, mas sem que essas sinergias aconteçam. Então, vejo uma janela de oportunidade muito importante na discussão de primeira infância, principalmente para o terceiro setor, de alavancar esses encontros e de mostrar, de fato, como essas parcerias podem trazer soluções que a gente está aguardando há muito tempo. E agradecer, lógico, né, que já é para fazer as palavras finais, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui, as perguntas e as falas incríveis de todos os colegas. Bem, depois de Dandara fica difícil, né? Subiu a régua, subiu. Mas tudo bem, vamos lá. Falando aqui do lugar do terceiro setor, eu acho que Benilda hoje pela manhã trouxe a fala de que o território sabe as soluções, eles têm as soluções. Quando eu tive a oportunidade de participar desses grupos focais, e aí trazendo a violência para o cenário, um dos grupos focais ele foi adiado 5 vezes. E qual foi o motivo? Violência. A violência no território. Nós estávamos seguros, mas aquele território não. Uma criança, infelizmente, perdeu a vida. E não vai estar aqui para contar a história de uma infância adequada e saudável, que é o que a gente fala, a defesa da vida, que está garantida na nossa Constituição. Então, falar sobre as soluções, a gente, de fato, não tem uma solução. A gente precisa sentar ao lado e fazer junto, se comprometer com soluções a longo prazo,
não é em um ano, não temos essa expectativa de em 1 ano, 2, 3, não tem como. O processo de reparação ele é histórico. Quanto tempo levaremos para reparar a história? Então, voltar na história, Zelma, faz sempre sentido. Volte quantas vezes for preciso. É voltando nela que a gente se reconecta com a raiz do território, de onde os problemas surgem, e talvez a gente assim consiga encontrar e escutar com uma escuta ativa, empática, se deslocando dos nossos lugares, que juntos a gente consegue ser essa mudança que tem se falado tanto aqui, e que o terceiro setor pode, dentre tantas ações que a gente colocou, através da produção e disseminação de dados, transformar esses dados em informação para os tomadores de decisão, para que as decisões sejam baseadas em dados e em evidências e não em ações como vamos asfaltar toda a cidade, que vamos ter problema. Vamos construir uma horta comunitária ao lado, por exemplo, de uma dessas comunidades que isso foi feito. Enfim, foi proposto uma horta comunitária ao lado do valão. Na primeira chuva, o que aconteceu? Contaminou. E aí agora, após isso, uma das iniciativas vai construir uma horta vertical. E aí há uma grande esperança de que, então, nesse vazio alimentar, que foi aonde não se tinha suco para ofertar durante esse grupo, para que possamos ter uma semente de esperança, de que é possível fazer. Sozinho, acreditamos que é difícil, se não impossível, mas se juntos, se de forma intersetorial, a longo prazo, com parcerias que sejam duradouras e não fortuitas, porque pouco tempo não será capaz de reparar todo o dano que esses territórios apresentam. Sem dúvida nenhuma, nós experienciaremos infâncias adequadas, saudáveis, crianças felizes, criativas e fazendo o país que a gente tanto sonha e tanto deseja. Então, que a gente saia daqui não com a sensação de que fizemos pouco, mas que podemos fazer muito. E se fizermos juntos, com certeza, nós teremos melhores resultados. Obrigado. Obrigada, Ana. Aproveitar e falar antes da Zelma aqui, senão é mais difícil ainda. Eu acho que eu trouxe aqui um caminho, eu queria recuperar ele. Um esclarecimento também, acho que talvez na minha fala não ficou tão claro, o quanto a criança e o adolescente são prioritários no SUS, e por isso que eu trago e temos esse programa de fortalecimento, né, do SUS. O lugar de onde eu falo é de um órgão internacional, claro, mas intergovernamental antes de tudo, né? Então acho que isso é algo importante de ser dito, porque nem sempre isso é claro, né? O Unicef tá presente no Brasil porque é um apoio ao governo brasileiro, né? Aos governos brasileiros. E o que eu tentei trazer aqui, não sei se ficou tão claro, então vou recuperar, é um caminho nessa linha de solução, né? De que existe uma política pública, é uma política pública relevante para algo complexo, como a pobreza infantil multidimensional, mas essa política pública, esse conjunto de soluções está fragilizado, né? Está subfinanciado, tem condições de implementação muito desiguais regionalmente, né? Acho que isso ficou muito claro na pesquisa sobre o custo da proteção básica no Brasil, e que também tem muito espaço de contribuição, né? Não somente dos governos, né? Nesse caso, essa pesquisa traz um gap muito grande da contribuição dos estados, né? das unidades federativas estados, mas também da filantropia. E eu quis trazer aqui 3 exemplos em que a gente conseguiu fazer isso com os estados, né? Com os governos e também com a filantropia. Mas é preciso ir muito além. O grau de fragilidade da proteção social no Brasil é muito grande. Então, o chamado à ação, que eu acho que é um pouco o que a gente está fazendo aqui nesse momento desse painel, é um pouco esse, né? O SUAS precisa
há pessoas fazendo, há instituições fazendo isso, mas precisa muito mais, né? E isso vai ter um impacto em algo que muitas vezes é pouco concreto, né? Intersetorialidade é muito etéreo, né? Mas é muito importante. Acho que todos aqui trouxemos um pouco isso. Meu recado fica aí, com um adendo, que é a importância também de se discutir orçamento para a criança. A gente discutiu aqui o tema do financiamento e do orçamento do SUAS, mas é preciso dar transparência a quanto se gasta, né, com gênero e raça, como o Ceará avançou, né, muito bem, mas também transparência do quanto se gasta com criança e adolescente, com primeira infância. Né? Essa também é uma linha de prioridade dentro do Unicef e que, de certo modo, não dá para abordar tudo aqui, né, mas, de certo modo, pela linha da assistência, isso também está dito. Então, temos uma metodologia desenvolvida já há mais ou menos 7 anos com o IPEA, de mapeamento do orçamento federal com primeira infância, com criança e adolescente. Em breve lançaremos também com a Fundação José Luiz Egídio Setúbal um mapeamento das transferências federais aos entes subnacionais que tocam nos direitos das crianças e adolescentes. Então, também, eu acho que é uma oferta, né? É uma perspectiva que endereça muito bem a pobreza multidimensional, porque é a oferta, né? É a oferta de condições políticas para a execução das políticas públicas, né? Orçamento. Então, com isso eu fecho agradecendo mais uma vez o convite e a honra de estar aqui pela primeira vez no GIF. Eu penso que qualquer alternativa para trabalhar o desenvolvimento das primeiras infâncias, eu já repeti, não dá para não considerar essa pluralidade étnica, a primeira coisa. E quando eu considero essa pluralidade étnica, eu preciso considerar que essas comunidades, que esses territórios, que essas parentalidades, que essas famílias não podem ser lidas apenas na ótica das ausências. Porque senão é isso que às vezes a filantropia ela faz um investimento na mudança, na transmissão aí, na passagem das tecnologias, né, sociais, de trabalho com as parentalidades, mas que não está considerando, não vai ter resultado nunca positivo. Porque está andando em outra direção, que não é a direção das parentalidades, dos territórios, das comunidades. Então, penso que a primeira coisa é fazer essas aproximações. E essas aproximações, ela vai em consideração a cosmovisão, a visão de mundo que tem esses povos e comunidades tradicionais. Porque já pensou se ele estivesse esperando para sobreviver, no dia que fosse aparecer lá o Estado ou uma fundação, uma instituição, tivesse tudo parado? Ninguém parou, ninguém ficou esperando com a boca escancarada, cheia de dente, a morte chegar. Todo mundo deu, né, e inventou, porque isso tem sido um ativo nosso como população negra neste país, que é apresentar para a sociedade brasileira pacto civilizatório. Então, não é só ausência. Então, não são vulneráveis, são vulnerabilizados. Então, não são pobres, são empobrecidos. Então, tem saídas e tem alternativas. Às vezes eu fico olhando quando chega assim, não, nós vamos aqui, nós temos uma tecnologia para trabalhar as parentalidades. Eu fico assim olhando, desconfiada, porque... E aí as famílias não vêm. Mulher difícil, não é? Porque eu vou dizer, esse povo é difícil. É porque ele não vê nenhuma vinculação e nenhum sentido. Vambora, não, mulher, vai lá, vote por mim. Vai lá, o que você votar, o que você disser é o que é mesmo. Deixa isso aí. Não vou perder o tempo. Isso não são ausências, isso são inventividades que essas comunidades, que essa periferia, né, empobrecida, tem que inventar e tem que criar para sobreviver. Então, nós precisamos considerar. Considerar também que esses profissionais que forem estar a trabalhar, quer na filantropia, quer lá dentro da universidade como pesquisadoras, dentro do estado onde nós estamos,
é considerar esses profissionais também e os seus saberes. Aqui nós fizemos, no Ceará, organizamos também materiais com metodologia de trabalho com famílias negras, com as famílias parentalidade nos territórios, famílias negras, povos e comunidades tradicionais, de ver como que essas metodologias são diferentes, não dá para trabalhar com narrativas universais, e aí a gente avançar. Né? Eu penso que toda e qualquer política ela tem que atuar no campo da redistribuição econômica, mas do reconhecimento étnico. E aí a gente ter o compromisso, a seriedade do que é mesmo uma igualdade racial, a equidade racial. Né? Não é uma coisa que é só para enfeite, ou então mesmo, numa outra concepção. Não é isso não. Tem raiz econômica, uma dimensão de distribuição econômica e de reconhecimento étnico. Isso é um esforço que nós temos que fazer para que a gente possa propor, né, políticas com efetividade. Então, a gente fica muito contente. Eu fico muito contente de estar no espaço desse. Quero agradecer o convite da GIF, convite, né, das instituições aqui, e nomeio mais diretamente a Fundação Maria Cecília. É muito bom, porque nesse campo da questão racial e da equidade racial, nós temos muita falta de interlocução. E aí é muito importante que a gente conte com aliados, né? Às vezes as pessoas acham que nós somos negros e negras, ativistas também, grosseiros ou violentos na forma como a gente coloca, mas é porque já se arrasta mais de 525 anos. É muito tempo, né? E aí a gente, às vezes, se desespera com essa lentidão. Mas nós juntos, né? E aí eu penso que esse é um lugar muito legal de ouvir todos esses saberes e fazer essas conexões, essa estruturação de redes, apostando no profissional que é racializado de forma subalterna, nos territórios que não são só ausência, mas tem presença e tem inventividade, né? Acreditar e ouvir numa escuta propositiva, que a gente possa assumir protagonismo na construção dessas alternativas, dessas saídas. Né? A gente não pode estar só para fazer de conta, só para emparedar numa diversidade, né? Mas é oca, né? É superficial, é cosmética, não adianta, porque a raiz é muito mais profunda. Por isso que nós precisamos estar agindo em conexão, em rede, para que a gente possa avançar. É isso. Obrigada, Zelma. O que se taxa ou não, o que se acessa em termos de serviço, oportunidades ou não, o que se oferta em termos de qualidade ou não, o que a gente constrói em termos de políticas, em termos de cooperação, em termos de dados, de informação, do que se visibiliza, do que se desagrega, tudo isso afeta a vida de cada uma das crianças e escolhe, discrimina, elege quem tem o direito que deveria ter sido garantido a todos ou não. E eu acho que aqui não tem resposta pronta, né? Cada um de nós vai para algum lugar baseado na sua experiência, mas acreditar, né, nesse trabalho conjunto e nessa força do investimento social privado e da filantropia e dessa conexão com o desafio na sua raiz, né, não ali na superficialidade, eu acho que tem muita potência. Então, queria agradecer, em nome de todos nós aqui do painel, pelos aguerridos que ficaram até o último minuto aqui com a gente e deixar 3 minutinhos a mais do que a gente já tinha aqui. Ganhamos 3 minutinhos para a gente poder sair para o show oferecido aqui pelo Congresso. Obrigada, gente.